Oi, graça e paz. Eu me chamo Raiane, sou da igreja IAC. Estou aqui hoje com o nosso pastor Kleberson para falar de um assunto muito importante, muitas vezes polêmico, hein? Então fica com a gente aí, já clica, compartilha, né? Se inscreve aí no nosso canal que você é bem-vindo. E nós vamos falar hoje sobre um assunto polêmico, que é sobre os dízimos, as ofertas e os votos, né? E eu tenho várias aqui perguntas de jovens que têm essas dúvidas. E hoje é o nosso último dia, quinta-feira, do nosso propósito. E nós vamos abordar esse tema hoje. Amém? Então, por isso que eu trouxe o nosso pastor para estar trazendo aí as nossas respostas com embasamento bíblico, né? Para que você possa ter conhecimento daquilo que você ainda às vezes tem dúvida ou muitas vezes aquilo que te prende de você não entregar o seu dízimo, a sua oferta e o seu voto para o Senhor. E aí, pastor, para a gente começar, eu trouxe aqui a pergunta da Dani, né? Ela trouxe uma pergunta bem interessante, parecida também com a pergunta da Adria, que é sobre qual é a importância do dízimo e da oferta. Graça e paz, povo de Deus. A gente vai aqui tentar esclarecer um pouquinho sobre essa temática, né? Que é uma temática muito importante para a igreja, né? É uma temática que há milhares de anos faz parte, né, da igreja. E do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a gente vai trazer aqui, né, essas informações. Então, a pergunta aqui da irmã Dani e da irmã Adria é no sentido de qual a importância do dízimo e da oferta, né? Sim. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz no seu bojo, lá dentro dela, a necessidade dos dízimos e das ofertas. E você já deve conhecer, mas se não conhece, lá em Malaquias, capítulo 3, o verso de número 10, ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? E para que haja manutenção na minha casa. Então, o dízimo e a oferta, ele é importante do ponto de vista que material, porque ele que faz a manutenção da igreja. Então, a igreja ela é construída com dízimos, com ofertas, com até os votos, enfim, com tudo aquilo que vem como arrecadação. Então, o dízimo, oferta e voto é arrecadação. Essa é a importância do ponto de vista material. E do ponto de vista espiritual, o dízimo, a oferta e o voto, eles vêm no sentido de trazer para cada um de nós uma complementação da necessidade de entregar a Deus algo que vai ser honra daquilo que é mais valioso aqui nessa terra. Então, aqui na terra, as pessoas elas dão um valor para bens, né? Dinheiro é aqui na terra. Mas para Deus ele não precisa do dinheiro, porque a palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas a obra dele aqui na terra precisa de uma manutenção. Então, até mesmo Jesus, né, no seu tempo, ele tinha um tesoureiro, né, porque ele arrecadava valores que eram necessários para a manutenção daquela obra. Então, fazer a obra que Jesus fazia, manter todos aqueles discípulos com alimento, com tudo, requeria bens materiais, físicos, requeria dízimos, votos, ofertas que fossem cumpridas e fossem depositadas aos pés dos apóstolos que faziam a administração desses bens. Então, por isso é importante, porque a gente tem uma importância de necessidade aqui na terra, de manutenção da obra, e tem a importância espiritual de entregar a Deus o que pertence a Ele como honra. Amém, glória a Deus. E aí a gente também tem a pergunta do Leonardo, né? Ele trouxe uma pergunta bem interessante, que tem muitas igrejas, né, que comentam a respeito disso, pessoas que dizem também que não precisa dizimar porque era da lei de Moisés, né, no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento, a Nova Aliança não aborda tão claramente esse assunto. E a pergunta do Léo é:
há diferença no tratamento dos dízimos e ofertas entre o Antigo e o Novo Testamento? Se nós olharmos do ponto de vista assim, bíblico, nós não vamos ver grande diferença entre o tratamento de dízimos e ofertas no Antigo e no Novo. E por que a gente não vê essa diferença? Primeiro porque a criação, a instituição do dízimo, ela ocorre não por uma obrigação, não porque alguém vem e impõe, mas o primeiro dizimista na Bíblia, desculpa deixa eu colocar aqui no modo avião. O primeiro dizimista na Bíblia se chama Abraão. E Abraão, quando ele vai dizimar, ele, como um ato de fé, ele entrega o seu dízimo. Né? Então, muitas pessoas pensam que o primeiro dízimo ele se deu lá com a lei de Moisés. E elas estão completamente enganadas, né? Porque elas não encontram em Moisés o primeiro dizimista. O primeiro dizimista na Bíblia se chama Abraão. E Abraão, ele entrega o dízimo, né, para Melquisedeque como um ato de honra. Por isso que lá em Provérbios, a palavra de Deus vai dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda, com os teus bens. Então, Abraão entendeu que com os bens e com a fazenda dele, ele estaria honrando a Deus. Né? Ele estaria honrando a Deus, ele estaria entregando a Deus aquilo que seria de mais precioso aqui na terra. A gente vai ver que Abraão ele não entrega só dízimo e oferta, né? Ele vai entregar até o seu próprio filho Isaac. Né? Então, ele vai ensinar para cada um de nós que através do ato de entrega, eu honro a Deus. Através do ato de disponibilidade, quando eu entrego, eu honro a Deus. Então, o dízimo, ele honra ao Senhor quando nós entregamos. Amém. E eu tenho uma pergunta também da Adria, né, que ela fala o porquê eu devo ofertar, porque hoje em dia muitas pessoas têm essa dificuldade, né, elas olham assim, nossa, será que eu realmente devo entregar o meu dízimo? Será que eu devo ofertar na casa do Senhor? Eu recebo só R$50, né, tenho uma mesada, tenho só 10 anos, ou às vezes você é jovem, né, sua mãe traz entrega uma mesada para você. Será que eu preciso dizimar? Por que eu devo, né? O porquê mesmo Deus está fazendo isso, né? Eu sei que o nosso dízimo, as nossas ofertas é uma entrega, né? A gente só devolve para o Senhor, mas ela tem essa dúvida do porquê, né? Por que o dever? Por que eu devo dizimar? Essa pergunta, ela está completamente ligada, primeiramente, a compreensão do que é o dízimo. Né? Se o dízimo, nós sabemos que é 10%, e a palavra dízimo significa 10%, né? Muitas pessoas até dizem, mas por que tem que ser 10%? Porque dízimo significa 10%. Né? Então, se eu tenho que entregar 10% de tudo aquilo que Deus ele me dá, né, ali para a manutenção da obra do Senhor, esse propósito ao qual esse valor vai ser usado é a razão pela qual Deus espera que eu faça, porque o amor e a honra que eu entrego a Deus, eu também entrego a obra dele aqui na terra. Então, a necessidade que eu tenho, a importância, né, esse porquê que é algo que Deus ele espera de mim. Então, se Deus espera de mim, esse é o porquê eu faço. Eu faço porque eu creio que quando eu estou fazendo, eu estou cumprindo um propósito, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Essa é o grande entendimento aí. É claro, a gente está falando aqui de dízimo, votos e ofertas. Sim. Então são três coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Né? Muitas pessoas pegam lá 2 Coríntios capítulo 9 e diz bem assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. E quando a palavra de Deus está falando isso, está falando de oferta. E se você ler todo o texto, todo o contexto do capítulo de número 9, você vai ver que é uma oferta para alguns irmãos que estão passando por necessidade. Então, essa oferta, ela não é dízimo. Ela não é dízimo, porque dízimo é 10% de tudo aquilo que eu ganho. Né? Então, o dízimo, ele vem para mim como uma
para a igreja como um sinônimo de fidelidade. Então, Deus, ele prova minha fidelidade com ele. Por quê? Porque se eu não consigo ser fiel nas pequenas coisas, que são coisas materiais, como eu vou ser fiel nas grandes coisas, nas coisas espirituais, né? Porque no reino de Deus, as coisas espirituais são muito maiores e muito mais valiosas que as coisas materiais. Se eu não consigo ser fiel no pouco, com certeza eu não vou ser fiel no muito. Então, por isso, Deus coloca essa obrigação. Muita gente, às vezes, né, ela deixa de fazer, né, criando aquela situação, e isso, muitas vezes, na verdade, é uma face da avareza. Diz assim, eu não quero dar nada, eu quero para mim, eu não quero, porque esse 10% vai me fazer falta. Mas se Deus me pede, Ele não vai me fazer falta e Deus vai multiplicar na minha vida, como a gente vê muitas promessas, né, de Deus. Sim, é verdade. Até o senhor falando, eu lembrei que logo quando eu comecei a dizimar, eu tinha um pouco dessa resistência, porque eu achava que isso ia me fazer falta, né? E toda vez acabava que eu não dizimava e o dinheiro não dava, parece que não rendia, né? Então foi logo realmente assim, quando eu comecei mesmo, quando eu aceitei a Jesus, né? Quando eu comecei realmente ali, né? O Senhor falando muito comigo em relação a isso, eu comecei a me pegar em vários momentos. Não, mas eu não vou dar, ai, vai fazer falta, né? E toda vez acabava que o dinheiro não rendia. E aí quando eu comecei realmente a entregar o meu dízimo ali todo mês, não, eu preciso entregar, né? Porque isso é o meu relacionamento com Deus. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes a minha prioridade não era dizimar, e sim não rendia um dinheiro porque eu fazia várias outras coisas, né? Gastava muitas vezes dinheiro futilmente, tipo comprando bolsa, sapato, que era o valor do meu dízimo, né? Então eu me peguei, né, pensando isso, eu falei, nossa, como eu sou infiel a Deus, né? E aí a Adria também trouxe uma outra pergunta que é muito importante, fala assim, qual é a diferença, né? A diferença entre dizimar e a diferença de você ofertar, né? Então, quando eu devo dizimar, né? E qual é a diferença desses dois, né? Dízimo e oferta. O dízimo, ele é uma expressão de fidelidade, como a gente já falou aqui. Por quê? Porque Deus, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A oferta, ela já não é uma expressão de fidelidade, ela é uma expressão de amor. Então eu oferto por amor. E quando eu oferto por amor, a maior expressão do amor dentro dele é a gratidão, não é? É algo assim que é inerente ao amor, né? Então, por exemplo, por que eu amo hoje Jesus? Alguém diz assim, eu amo pelo que ele é, né? Eu até estava vendo um vídeo hoje falando sobre isso. E na verdade eu não amo só pelo que ele é, mas pelo que ele fez por mim, né? Porque a própria palavra diz que ele me amou primeiro, e porque ele me amou primeiro, eu também o amo. Então é expressão de gratidão, o amor é expressão de gratidão. Então a oferta é uma expressão de gratidão. Ela é a expressão de dizer assim, Senhor, eu não vou te dar só apenas aquilo que eu tenho que dar, eu vou dar além daquilo que o Senhor me pede, né? O que é isso? Gratidão, né? Quando você entrega algo, imagine que você chama alguém para fazer um serviço para você e você, além de pagar aquilo que você deve para aquela pessoa, você dá algo a mais, né? O famoso ali para agradar, ou seja, você está ali porque você ficou muito feliz com aquilo que foi lhe feito. Então, esse é o sentido da oferta. Então, a oferta é a expressão de gratidão. Já diz uma expressão de fidelidade. Então, tenho que ser fiel a Deus, porque é o que Deus espera de mim. Então, é o mínimo, o dízimo é o mínimo que Deus espera de mim. Tudo que vai além disso, né, passa a ser uma oferta. Pastor, tem uma outra pergunta também, mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de perguntar uma outra coisa assim, porque muitas pessoas falam, né, que no Antigo Testamento as pessoas, elas traziam os bois, as ovelhas, né, o que elas tinham, né, que naquela época era como se fosse o dinheiro de hoje, né, só que o mundo hoje não é como antigamente.
Então tem muitas pessoas que ainda têm essa dúvida de saber se realmente hoje eu tenho que ofertar com o meu dízimo ou com o meu dinheiro, eu tenho que dizimar com o que eu recebo, né, com dinheiro, ou deveria ser ali com o seu gesto ou trabalhando na obra, porque tem pessoas, né, já ouvi isso, a minha oferta ao Senhor é dessa maneira, né? Então eles têm essa questão de dúvida, porque naquela época era muito difícil ter dinheiro, né? Então era apenas rei, que tinham moedas, na época de prata era dracmas, eu acho que falava, né? Então tem pessoas que têm essa questão, né? Então hoje assim, né? A palavra do Senhor fala que nós devemos honrar a Ele com o nosso dízimo, as nossas ofertas, mas em relação ao que nós temos hoje. É certo esse pensamento? Não é certo. Não é certo por quê? Porque eu já vi, talvez você também já deve ter visto várias pessoas dizer assim: ah, eu oferto a Deus o meu serviço. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, né, e a expressão é essa, entrega, né, a tua vida a Jesus, entregar o teu caminho nos caminhos do Senhor, você faz parte agora de um reino, né? E nesse reino, o rei é Jesus. Então, logo, tudo que você faz não é mais uma oferta, mas é um ato de obediência ligado a este reino. Então, eu não vou ofertar aquilo que já pertence a ele, né? Então, a minha oferta, quando falamos de valores, de dinheiro, é uma oferta daquilo que eu tenho de bem material. É claro que lá no Antigo Testamento, você ainda não tinha ali as moedas como a gente tem no dia de hoje, né? O real, o dólar, né? O peso mexicano, você não tinha essas moedas, né? As libras, né? Lá na Suíça, você não tinha essas moedas. Naquele tempo você era a fazenda e os seus bens. Então, era com esses bens, né? Com o resultado da plantação dos frutos, era com o resultado da colheita desses frutos, do cuidado dos animais, da multiplicação dos animais, é que você entregava os seus dízimos e suas ofertas ao Senhor. Mas hoje não é mais assim, né? Hoje você não trabalha e recebe um boi né? Naquela época era isso, né? A gente, por exemplo, se você vinha até em Roma ainda, a expressão soldado, né, era porque ele vinha do sal, ele recebia o pagamento em sal. Ele não recebia dinheiro, ele recebia sal. Aí sal ele que vendesse o sal para trocar um escambo com outras coisas, mas ele tinha que negociar o sal, né? Então, você não tinha aquela uniformização. Hoje não, hoje você recebe valores, né, que em espécie ou ali na conta bancária, né, que são números que ficam ali, né, naquela Sim. tua... que é algo bem imaginário, né? Mas dentro ali do celular, aqueles números aumentam e diminuem, e você está ali entregando o teu dízimo, o teu voto, a tua oferta por meio desses valores, né? Então, esse é o sentido do dízimo, voto e oferta. Pastor, mas e a minha oferta de gratidão, a minha oferta de louvor, a minha oferta de vida? Isso aí é outra coisa. E Deus espera de cada um de nós as nossas ofertas, nossos sacrifícios de louvor, a oferta da nossa vida, porque nós somos servos nesse reino. Amém. E aí a Adria também tem uma pergunta que é bastante polêmica. Tem muita gente que hoje em dia, né, tem esse preconceito em relação às igrejas, né? E nós que somos do meio, nós conhecemos, né, sabemos como que é aplicado, mas eu acho relevante trazer essa pergunta, né, que ela perguntou assim: em que os valores são aplicados, né, hoje em dia na igreja, né? Em que os valores estão sendo ali investidos? Sim. Então, hoje eu não posso... Esse é um tipo de pergunta que a gente vai variar de igreja para igreja, né? Sim, claro. Eu não posso responder por outras igrejas, né? Então, outras igrejas têm outros critérios para aplicação de dízimo, voto, as suas ofertas, que são colhidas lá. Dentro da IAC, né, esses valores hoje eles estão sendo investidos na construção do templo, porque hoje é a necessidade, né, é a necessidade do local aonde nós estamos reunindo. Então lá nós estamos aplicando esses valores, né, nós estamos aplicando esses valores na formatação ali daquele lugar.
que é o lugar onde nós estamos nos reunindo em todos os nossos cultos, né? Louvando, adorando ao Senhor, né? Proporcionando um lugar ali que todos podem ir livremente, podem levar toda a sua família e vai ter o mínimo, né, de conforto naquele lugar. Então, hoje, esse é o nosso propósito, essa é o gasto, a aplicação dos recursos, né? É claro que cada ministério vai ter suas necessidades, né? Hoje, por exemplo, na IAC, eu como pastor, né, eu não tenho um salário porque eu trabalho e tenho meu salário, então eu não dependo desse recurso da IAC. Mas sabe que em outros lugares tem outras aplicações desses recursos. Mas o recurso seria para a manutenção da obra, né? Quando a gente tinha a abertura de igrejas, compra de novos imóveis para abertura de novas igrejas, esses é o propósito da IAC. É verdade. E aí o Lucas também trouxe uma pergunta assim que é muito interessante, né? Que eu acho que geralmente a maioria das pessoas tem essa dúvida quando elas não ofertam e também quando elas dizimam, ofertam, né? Quando elas têm essa dúvida, né? Será mesmo que eu devo ofertar ou dizimar? Mas aí também é acompanhado de uma outra, né? Ele mandou a seguinte pergunta: não dizimar, né, é uma forma de ingratidão a Deus? Se eu não dizimar, ou muitas vezes eu também nem ofertar, né? Porque se minha oferta é uma demonstração de amor ao Senhor, eu posso estar olhando no sentido espiritual que eu sou ingrato ao Senhor? Quando eu não dizimo, é um ato de infidelidade, né? Não se trata bem necessariamente de ingratidão. Vou dizer assim que é um ato de infidelidade. Por quê? Porque o dízimo vem como ato de fidelidade, como a gente já falou aqui, né? Onde Deus ele pede a nossa fidelidade, ser fiel no pouco, né? Nas coisas materiais aqui da terra. Então, se a gente não consegue ser fiel, aí torna-se um ato de infidelidade. E a oferta, sim, a gente vê como um ato de ingratidão, né? Aquele que não oferta. Por quê? Porque Deus ele pede o mínimo de nós, mas ele não espera que nós entreguemos o mínimo para ele. Então, quando você faz algo a mais, você está ofertando, você está dizendo para Deus: olha, eu sou grato por aquilo que você faz, né? Então, aqui mesmo na IAC a gente tem irmãos, por exemplo, que todo mês, além do dízimo, da oferta que é colhida ali no culto, né? Ele coloca ali um valor de uma oferta que todo mês ele dá. E ele coloca lá a oferta. Então, todo mês ele dá aquela oferta. Não é dízimo, não é o voto que ele fez com Deus, né? É uma oferta de gratidão. E tem uma outra pergunta aqui também que o Lucas também fez, né? Deixa eu só achar aqui, pessoal. Ele trouxe também uma pergunta muito interessante. A nossa oferta precisa ser necessariamente para a igreja ou pode ser para alguém que está necessitado, né? Que a gente vê hoje muitas pessoas falando que elas não ofertam a igrejas, né? Porque tem igrejas que polemicamente, né, as pessoas falam da forma que não trabalha ali com dinheiro, né, então tem toda aquela questão de polêmica, né, nós sabemos que é um assunto muito polêmico falar sobre ofertas e dízimos, né, e ele trouxe isso, né, nossa oferta precisa ser necessariamente para a igreja ou pode ser para alguém que está necessitado? Olha, eu acho assim, embora o assunto dízimo e oferta para muitos seja polêmico, né, para a gente é muito claro e muito tranquilo. Por quê? Primeiro porque, assim, você imagina, a pessoa que está lá, quando a gente antes, né, eu, por exemplo, antes de me converter, eu me converti ali, acho que eu tinha 18 anos de idade, mas antes disso eu já bebia, já fazia, teve um tempo que andei bebendo, né, foi um curto período de tempo, mas teve um tempo que eu bebia. E aí eu aplicava grande parte daquilo que eu ganhava, fazendo uma diária aqui, trabalhando alguma coisa ali, na bebida. Então, se a gente for ver hoje, muita gente que aplica grande parte do seu recurso, aliás, muito mais de 10% na bebida, no ingresso do evento que custa 100, 200, às vezes R$300, ele
paga lá para ter o camarote, para assistir mais perto ali, né, aqueles eventos ali do mundo, para assistir um cantor, uma apresentação. Então vão gastar o seu dinheiro muito mais com coisas, né, fúteis, com coisas banais, e vão muitas vezes estar criticando aquelas pessoas que estão entregando seu dízimo e sua oferta, né, na casa do Senhor. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas perderam o senso de valor das coisas, né? Então, dízimo, voto e oferta têm um valor, né? E essas coisas fúteis e passageiras têm um outro valor muito inferior, né? E hoje há uma inversão de valores, né? As pessoas preferem gastar com coisas fúteis, mas tudo diante de Deus. Nós sabemos que aqui na Terra nós temos o livre-arbítrio, e tudo diante de Deus, um dia nós vamos prestar contas diante dele. Então, tudo que é dízimo e oferta é do Senhor, e se você quiser ajudar um parente, outro amigo, isso é fora a parte, né? Sim. Não é uma coisa atrelada com a outra. Então, se eu tenho que dizimar, eu tenho que dizimar. Se eu quero ajudar algum familiar, que eu ajude o familiar, mas não contando com o dinheiro do dízimo, né? Contando com o dinheiro fora a parte que você quiser. Tem uma pergunta, pastor, na verdade, 3 perguntas, né, que eu trouxe, e uma delas é assim: se eu não ofertar ou dizimar, isso me afasta de Deus? Se eu não cumprir, né? Porque tem muitas pessoas que acham que é obrigação ou é obediência, né? Então, antes do senhor trazer a resposta dessa, se eu não ofertar ou dizimar, isso me afasta de Deus, eu queria que o senhor me respondesse se o dízimo ele é uma obrigação ou ele é uma obediência à palavra do Senhor. Bom, o dízimo ele se torna, primeiramente, fidelidade, como a gente falou, então é obediência, né? Uhum. E sempre que a gente fala em fidelidade, nós estamos falando também ali em obediência, mas ele se torna uma obrigação moral, né? Não uma obrigação de alguém que vai estar ali lhe cobrando. Então, dentro, por exemplo, da IAC, não vai ter ninguém ali dizendo: ei, o dízimo desse mês está faltando, vamos colocar o teu Sim. nome na lista dos devedores, né? Sim. Não, porque não há uma obrigação de alguém lhe obrigando, mas é uma obrigação moral, onde você mesmo entende que precisa entregar, né, aquilo que pertence ao Senhor, e todo mês você vai ali e separa, né, todo mês ou todo dia, dependendo de como as pessoas elas fazem, dependendo do tipo de trabalho. Algumas pessoas ganham por mês, outras pessoas ganham por dia e preferem entregar por semana, diariamente, enfim, né? Então é uma obrigação moral, né? Uhum. E ao mesmo tempo, né, é um ato de obediência. É claro que por ser um ato de obediência, isso vai interferir no meu relacionamento com Deus. Não tem como não interferir. Ah, pastor, não dizimo, não oferto, não faço votos, não cumpro nada daquilo ali, mas estou bem com Deus. Bom, às vezes a gente se engana, a gente acha que está bem com Deus, mas Deus, ele sabe, né, conhece nossas falhas. Nós sabemos que nós somos limitados, mas podemos falhar às vezes, mas a gente não pode, por exemplo, viver uma vida de falhas, né? Então, viver uma vida de falhas é viver uma vida no pecado, né? Uhum. E aquele que vive no pecado, ele não tem ali dentro dele o Espírito de Deus, né? É diferente daquele que comete, às vezes, uma falha pontual. Sim. Uhum. E de que maneira eu posso, né? Tem muitas pessoas que falam assim: você está roubando a Deus, né? E de que maneira eu posso estar roubando a Deus, né? Porque tem essa fala, né, lá na palavra em Zacarias, que muitas vezes nós estamos roubando. Então, exatamente, como é que eu posso estar roubando a Deus em relação a dízimo e ofertas e votos? Isso, então lá em Malaquias 3, acho que no versículo número 8, ele vai dizer assim: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, né? Porque aquele povo naquele momento estava roubando a Deus. Como estava roubando a Deus? A gente vai ver primeiro porque ele não estava entregando o dízimo. Por quê? Porque dízimo a gente não dá, dízimo a gente devolve. Então, os 10%, Deus ele já coloca como esse ato de fidelidade que eu tenho que fazer, que ele espera que eu faça, mas que pertence a ele. Por isso que eu falo em fidelidade, porque fidelidade tem a ver com confiança.
Então você deposita o teu dinheiro na mão de alguém que você confia e que sabe que quando você disser entrega, ele vai te entregar, né? Então Deus ele nos dá esse voto de confiança, né? Para que nós tenhamos os 10% e possamos devolver para ele. Então, a partir da feita que a gente fica com esse valor, a gente sabe que lá em Malaquias 3,8 diz que esse é um ato de roubar a Deus, né? É uma palavra forte, eu sei que muitas pessoas ficam, nossa, né? Mas é como a palavra de Deus traz, né? É como o profeta Malaquias trouxe para mostrar para o povo que eles estavam pegando algo que não era deles, não era próprio deles, né? Então, eles estavam pegando algo que não pertence a eles, né? Então, e na oferta, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, se a minha gratidão ali a Deus, a minha oferta de amor ali, de algo que Deus está ali me colocando e eu não entrego, então também estou roubando a Deus. No sentido de roubar, de pegar tudo aquilo que não pertence a mim, pertence a Deus e fazer uso, né? Fazer uso, né? Ele usa esse termo. É um termo, como eu disse, bem forte, mas é assim que a palavra de Deus nos coloca a questão do dízimo e das ofertas. Sim. Né? E para finalizar, né, para a gente saber também que através da nossa fidelidade com Deus, eu queria fazer uma pergunta que é bem interessante, né? Há uma bênção especial para aqueles que entregam os seus dízimos, as suas ofertas? Tem na palavra algo que fala em relação a isso? Aqueles que são abençoados? Sim, olha o que diz no versículo de número 11, Malaquias 3. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, não repreender o devorador, ele vem para todos. Mas a palavra de Deus diz aqui que por causa daqueles que entregam os seus dízimos, suas ofertas, o Senhor repreende o devorador. Ele repreende o devorador. Né? Como assim? Significa que ele é proteção. Proteção. Então ele não permite que as pragas, né, que essas pragas cheguem até a tua vida. Naquela época, como nós falamos, né, eles viviam de quê? Da agricultura, né, da pecuária, então viviam ali do cuidado dos animais e para eles era uma peste que matasse animais, era perda patrimonial. Uma praga que atingisse as plantações era perda de todo um trabalho, né? E aí ele diz que não destruirá os frutos da vossa terra, né? Então Deus é proteção. Então aqui nós temos uma bênção especial de proteção, de livramento de Deus na vida financeira. Amém. Então, né, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um aprendizado muito grande, então que aqui todos os que levantaram as suas dúvidas, tenho certeza que foram esclarecidas, né, e que você possa ir cumprir, né, tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, honrando a Deus em primeiro lugar. Amém? Então, compartilha esse vídeo, salva, né? Dá o seu like, o seu gostei e nos ajude aí a levar esse vídeo para abençoar muitas e muitas outras pessoas. Amém.